Olá! Hoje você vai aprender 6 dicas em finanças para quem ganha pouco. Para quem me conhece, o meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para quem não me conhece, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Por que hoje nós vamos falar sobre 6 dicas para quem ganha pouco em finanças? Porque finanças é algo que conduz a nossa vida. No dia a dia, você recebe o seu salário, a sua remuneração, você paga, você compra, você gasta. Todo esse movimento que você tem com o dinheiro que você recebe tem a ver com relação financeira, tem a ver com o processo financeiro. E é por isso que hoje nós vamos dar 6 dicas que vai ajudar você a melhor utilizar esses recursos financeiros que você dispõe. E antes de falarmos sobre as 6 dicas, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta. Agora, bora lá acompanhar o vídeo. Como primeira dica, é importante vocês inventariarem os seus gastos. O que é inventariar gastos? Inventariar gastos é você levantar quanto você gasta por mês. Na verdade, você pode inventariar por dia, inventariar por semana, mas a ideia, como normalmente recebemos mensalmente os nossos salários, a nossa remuneração, então a ideia é você entender qual é o seu comportamento de gastos ao longo de um mês. Então você precisa levantar, anotar mesmo quanto você gasta durante o mês. Você pode chegar no início do mês já tendo aqueles gastos já previstos para gastar ao longo do mês. Você já apontar, já anotá-los, ou você pode fazer isso no dia a dia, à medida que você gasta. Como que se faz isso? Você pode pegar um caderno, colocar lá a data, colocar o que você está gastando, o valor que você está gastando e a forma que você usou para gastar. O que é a data? A data é o dia que você está efetivamente gastando. Vamos supor que você gaste isso no dia 1º de agosto. Você vai lá colocar no caderno uma coluna para a data e colocar lá 1/8/2022. Mas aí você vai identificar todos os gastos que você fez nesse dia 1º de agosto. Feito isso, você vai anotar com o que você gastou. Você gastou porque você foi à pizzaria, gastou porque você teve que pagar uma conta de farmácia, gastou porque você teve que pagar o supermercado. Você anota lá supermercado, farmácia, padaria, pizzaria, em que você gastou. Depois disso você vai anotar o valor. Quanto você gastou? Gastou R$50, R$100, R$20? Você anota o valor que você gastou naquele gasto que você teve. E por último, é importante você anotar a forma com que você gastou. Você pode gastar isso em dinheiro, pode gastar isso em cartão de débito ou cartão de crédito, Pix, ou às vezes ainda em cheque. Por que é importante? Porque quando você gasta em Pix, em cheque, cartão de débito, sai direto de uma conta bancária que você possa ter. Em dinheiro vivo é aquilo que sai da conta direto do seu bolso. E em cartão de crédito, muitas das vezes é uma despesa que você teve, mas você vai julgar ela para o mês seguinte, dependendo da data de vencimento do seu cartão de crédito. Ao final do dia, você pega os valores totais que você gastou, todos esses gastos, e vai somar para saber exatamente quanto no dia 1º de agosto de 2022, data essa que nós estamos usando como exemplo, para definir quanto você gastou. Feito isso do primeiro dia, você vai anotar todos os dias do mês esses gastos que você tem. Inclusive no início do mês, quando você tiver uma noção da data de vencimento do seu cartão de crédito, da data de vencimento da sua conta de energia, da data de vencimento da sua conta de telefone ou outras contas que você já tenha programado a pagar ao longo do mês, você já pode também anotar a data delas e os valores estão previstos. E repito, a forma vai ser debitado na conta de vocês vão pagar isso em dinheiro, vão pagar isso em cartão de débito ou cartão de crédito. Você deve fazer esse inventário, ou seja, levantar diariamente todos os gastos. Por que é importante inventariar os gastos? Por meio do inventário, você vai ter uma noção qual é o valor total que você desembolsa, o valor total que sai das suas contas, que sai das suas disponibilidades, seja dinheiro ou seja em conta bancária através de Pix, cartão de débito, ou mesmo qual é o grau de endividamento que você está tendo no seu cartão de crédito, já pensando na próxima fatura. Então essa é a nossa primeira dica: inventarie os seus gastos e saiba exatamente em que você está gastando. Como segunda dica, nós vamos falar agora sobre o inventário de receitas. Mas Clodoaldo, o que é inventário de receitas? É o inventário dos seus ganhos. Quanto você ganha por mês? Nós sabemos que normalmente uma pessoa que é assalariada, que já tem um contrato de trabalho e tem uma remuneração fixa definida, ela tem uma noção exatamente do que ela ganha todo mês. Principalmente se ela tiver um único vínculo trabalhista, descontado as despesas, direto aplicado
no salário dela, com o imposto de renda e INSS, ela tem uma noção de qual é o valor líquido que ela recebe por mês. Mas muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, possivelmente podem ter rendas variáveis, podem ter ganhos derivados de como ser autônomo diários, por exemplo, de não ter uma noção clara de quanto ganha. Tão importante quanto inventariar as despesas, os gastos, é também inventariar as receitas, os ganhos, para a gente saber exatamente quanto a pessoa ganha, para ela poder, a partir daí, trabalhar esses números. Então, como dica de como inventariar, né, os seus ganhos, toda a sua receita, tudo aquilo que você recebe ao longo do mês, a ideia é muito similar da que nós fizemos com os gastos, com as despesas. Você deve pegar um caderno e também anotar diariamente o valor que você ganha naquele dia ou naquela semana. Se você tiver um ganho só por mês, aí talvez não precise fazer essa anotação, você vai anotar só no dia que você ganhou. Mas muitas das empresas, normalmente, além de pagar a remuneração, elas também fazem adiantamentos salariais. E aí é importante você anotar também o adiantamento, que ele obviamente vai ser deduzido no final do mês da sua remuneração. Você vai pegar um caderno e vai fazer a seguinte anotação. Primeiro vai anotar a data, que é o dia que você está recebendo o adiantamento, o salário, o valor variável, o extra. De repente você ganhou um presente, foi transferido para você em dinheiro, então você deve anotar a data. Depois anotar a origem desse dinheiro. Esse dinheiro veio de onde? Salário mensal, adiantamento ou vale. Foi feito através de um Pix de meu aniversário. O valor extra não previsto, você vai anotar a origem, né? O tipo de remuneração de dinheiro que você recebeu. No terceira coluna desse nosso controle, a exemplo do que fizemos nas despesas e nos gastos, você vai anotar o valor total que você recebeu. Quanto foi recebido naquele dia? Porque aí você vai ter uma noção clara da sua remuneração diária, seu ganho diário daquilo que entrou. E na quarta coluna, exemplo também do que fizemos com os gastos, você precisa anotar a forma como você recebeu esse dinheiro. Esse dinheiro foi entregue na sua mão vivo, dinheiro em cash, esse dinheiro veio através de uma transferência PIX, foi para sua conta corrente, esse dinheiro veio através de um Moderite, junto com um cheque que você teve que depois depositar. Qual que é a modalidade, qual que é o tipo da forma que você recebeu esse dinheiro? Feito essas quatro colunas, identificado a origem, o valor, a data e a forma, diariamente você deve somar o valor total que você recebeu, de forma que ao final de um mês você possa fazer esse inventário, que é na verdade um levantamento de qual é o valor que você recebeu, qual foi a sua receita total ao longo daquele mês. No exemplo que a gente está trabalhando do mês de agosto, eu poderia colocar dia 1º de agosto, valor do salário, valor, vamos supor que R$1.000, e em dinheiro ou em crédito em conta. E ia somando no final do mês, você vai ter o valor total que você recebeu. Então, como segunda dica, é importante que você saiba qual é a sua remuneração mensal, qual é o seu ganho mensal, porque esse ganho mensal, essa segunda dica vai nos ajudar a entender a próxima. Como terceira dica, nós vamos agora fazer um confronto dos resultados da primeira dica com os resultados da segunda dica. É isso mesmo. Na primeira dica, nós nos sugerimos que vocês identificassem quais são os gastos que você tem ao longo de um determinado período. No caso aqui em tela, nós estamos usando o mês como uma referência. Na segunda dica, nós não abordamos a ideia de fazer um diagnóstico do valor total que você recebe ao longo também de um determinado período, no caso de um mês. Bom, identificado quanto você ganha no mês e quanto você gasta ao longo do mês, a pergunta que fica é: sobra recursos ou faltam recursos? Você tem dinheiro de sobra, o que está fazendo com esse dinheiro? De falta dinheiro, como você está suprindo essa diferença, essa falta entre aquilo que você ganha e daquilo que você gasta? Você está jogando essa dívida para o próximo mês ou você está tomando recursos emprestados? Mas a ideia da terceira dica, de forma geral, é um diagnóstico, é você confrontar os valores que você recebe ao longo do mês com os valores que você gasta ao longo do mês, de forma a entender melhor qual é esse saldo final. É um saldo credor? Sobra recursos? Você gasta menos do que você ganha? Então a ideia depois é trabalhar esses ganhos. Agora, se você gasta mais do que você ganha, a ideia é trabalhar especificamente nesses gastos, de forma a reduzi-los, a otimizá-los, né, para que você possa, obviamente, ter mais recursos dentro da economia que se espera a partir das dicas que nós estamos concedendo aqui hoje nesse vídeo. Como quarta dica, a ideia nossa agora é criar um fundo, criar uma reserva financeira para o futuro. Mas por que preocupar com o futuro agora? Primeiro que nós temos uma vida que ela é finita, que ela é limitada, mas ao mesmo tempo nós temos muito tempo para passar aqui nesse mundo. Se você não tem uma reserva para o futuro, uma reserva de contingência, amanhã ou depois você poderá passar algum tipo de situação financeira que dependa
renda de terceiro. É importante que você, definido os seus gastos, definido a receita e feito um confronto delas na terceira dica em que você identificou qual é o seu resultado, quanto é o seu saldo, quanto sobrou a partir daquilo que você ganha, daquilo que você gasta, nós precisamos sim olhar para o futuro. Comenta-se que pelo menos quando você está trabalhando no dia a dia, tem suas receitas, você economize de 6 a 8 valores relativo a meses que você tem para um fundo emergencial. Fundo esse que amanhã pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de formação dos seus filhos, de educação, uma necessidade e principalmente para a realização de um sonho. Afinal, todos nós nesse mundo temos sonhos a realizar. Nós queremos uma casa nova, um carro novo, queremos fazer viagens, queremos realizar um sonho do nosso filho. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos ter uma reserva. E a nossa recomendação, como dica, é que você economize de 10 a 15% daquilo que você ganha mensalmente. A ideia é você reservar uma parcela da sua renda e não consumir toda ela, tá, no seu dia a dia. Então, nossa quarta dica extremamente importante é: se você tem uma receita e que tem uma sobra, ou que você gaste mais do que você ganhe, você vai ter que fazer uma reserva, uma provisão de 10 a 15% da sua remuneração, pensando em realização de sonhos futuros. Essa nossa próxima dica, ou quinta dica, ela está relacionada ao controle, ao nosso acompanhamento. Afinal de contas, nós já diagnosticamos quanto a gente ganha por mês, quanto a gente gasta por mês, qual é o que nos sobra ou não nos sobra, e já definimos uma meta para o futuro através de um sonho, de um percentual que a gente precisa economizar. A grande questão agora, essa nossa quinta dica, é: de fato, aquilo que nós estamos propondo a economizar, nós estamos economizando? De fato, aquilo que nós propomos como receita e como gasto ao longo do mês, de fato está acontecendo dentro do nosso planejado? É importantíssimo que a partir do momento em que nós estabelecemos uma meta, que essa meta seja acompanhada por nós. Sabe, a gente precisa pegar as nossas anotações, os nossos cadernos, aquilo que nós estabelecemos como meta de ganho, como meta de custo, como meta de despesa, e dizer se está ou não está acompanhando, não está realizando. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós estabelecemos uma meta, como nós colocamos na dica anterior, de economizar 10 a 15% daquilo que a gente ganha para pensar na realização de um sonho futuro, e a gente não consegue saber se de fato nós estamos realizando essa meta estabelecida. Você tem noção da importância que é realizar aquilo que você se propôs? Como eu tenho falado através de que um amigo me orientou, de fato a gente precisa colocar as palavras para andar. Não basta só a gente diagnosticar quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, qual é o que nos sobra ou o que não nos sobra, qual é a meta que nós vamos economizar, se a gente não tem a garantia de que aquilo que nós estabelecemos como meta, como objetivo, está sendo realizado. Então, como dica bem simples, meu objetivo, essa quinta dica nossa hoje é: acompanhe aquilo que você estabeleceu como meta, avalie se de fato aquela receita que você estabeleceu, que você projetou a receber, está acontecendo para poder você atingir a meta esperada. Por último, e não menos importante, essa é a nossa sexta dica. Bom, se você seguiu corretamente todas as dicas que nós orientamos até agora, chegou a hora de gastar. É isso mesmo. Nossa sexta dica é exatamente que você realize os seus sonhos, que você possa, a partir do momento que você conseguiu fazer uma poupança ao longo de um determinado período, tendo economizado de 10 a 15% de toda a renda que você teve nesse período economizado, você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Então você precisa o quê? Realizar sonhos. Vai comprar o carro, vai dar entrada no carro, na casa nova, vai comprar o pacote de viagem, vai poder de fato iniciar o pagamento da faculdade do seu filho. Essa é a ideia. Não adianta você economizar dinheiro, guardar, passar por todas essas etapas que nós sugerimos aqui como dicas, se ao final o dinheiro vai ficar parado, guardado no banco, numa poupança ou outro tipo de investimento. É chegada a hora de consumir o recurso. Afinal, foi para isso que você sacrificou toda a sua vida, foi para isso que você estabeleceu metas, foi para isso que você entendeu quanto você ganhava, quanto você gastava, estabeleceu a diferença entre eles, definiu uma meta, controlou, acompanhou. Então esse é o momento agora do regozijo, do prazer,
da alegria, é a hora de pegar o dinheiro que você economizou e aplicar na realização do seu sonho. De verdade, agora é o momento de colocar as palavras para andar, em que você vai pegar o dinheiro que você economizou, que você guardou e realizar o sonho que você tanto deseja. Vai viajar, vai estudar em outro local, vai comprar a casa tão esperada, vai comprar o carro tão desejado. Para isso que você controlou, é para isso que você economizou, para isso que você mudou o seu comportamento em relação ao uso do seu dinheiro. Então, nossa sexta dica é simples, é direta, é objetiva. Vá realizar os seus sonhos e seja feliz.